Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Português pra Fora. Meu nome é Olavo e no episódio de hoje nós vamos apresentar para vocês 15 gírias da prisão. Gírias que provavelmente você não vai escutar entre as pessoas nas ruas, e sim na prisão ou em ambientes de muita criminalidade, ok? Se você não conhece o nosso podcast ainda e está chegando pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. O podcast Português pra Fora é um podcast brasileiro com o objetivo de produzir muito conteúdo para estudantes estrangeiros que estão aprendendo a nossa língua, o português brasileiro. Então, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você para poder se inscrever agora e ative o sininho para que você possa ser notificado sempre que a gente divulgar, publicar vídeos novos aqui, ok? Se você gosta de apenas ouvir ou escutar episódios, você pode também conferir o nosso programa, o nosso show nas plataformas de áudio. Lá nós temos conteúdos, episódios exclusivos, mas também esse episódio que você está assistindo aqui no YouTube também está lá para você poder escutar novamente. Se você está agora escutando esse áudio e não conhece ainda o nosso canal no YouTube, você está convidado também para vir se inscrever, acessar ao nosso canal, ok? Vai ser um prazer poder participar do seu processo de aprendizagem do português, ok? Bom, e um último pedido, se você está realmente gostando e aprendendo português com a gente aqui no podcast Português pra Fora, você poderia apoiar o nosso trabalho, apoiar o nosso projeto de uma forma bem simples. Não custa nada para você, mas para a gente é muito importante e valioso. O seu like, ok? Então, você pode deixar o seu like também nesse vídeo e, claro, um comentário, a sua opinião sobre o que você achar desse conteúdo. Bom, então vamos lá. A ideia surgiu a partir de uma série no Netflix que, inclusive, nós gostaríamos de indicar para você, ok? A série se chama A Irmandade. É uma série brasileira, a história se passa principalmente dentro de um presídio, dentro de uma prisão. E lá, obviamente, eles falam muitas gírias. Então a gente pensou que seria uma boa ideia poder trazer para vocês algumas gírias que não recomendamos muito você falar no dia a dia, mas é bom saber, certo? Estou aqui com a minha lista, a minha colinha, e eu vou apresentar para vocês agora, ok? Bom, a primeira palavra é traíra. Traíra, ou o substantivo trairagem, ok? Essa gíria, ela tem uma certa origem no verbo trair, quando uma pessoa, ela trai outra, certo? Ela cometeu uma trairagem. Então, se alguém fez alguma coisa, realmente traiu a sua confiança, você pode falar que foi uma trairagem. Essa pessoa é uma traíra, ok? Não é muito confiável. Bom, temos também a palavra cagueta. Cagueta é uma gíria das ruas, da prisão, das favelas, que normalmente é uma pessoa que ela faz fofoca, não? Ela conta para as outras pessoas o que ela sabe sobre você, sobre um segredo, ok? Bom, temos a estrutura também dá o papo. Dá o papo. O que seria dar o papo? Bom, na verdade, as pessoas falam isso, usam essa estrutura, dá o papo. Quer dizer, me dá informação, diz o que você tem para dizer, diz o que você sabe. Então, se você escutar alguém falando com você, dá o papo. Ela está pedindo para você falar o que você sabe, ok? Especificamente na prisão, eles usam a palavra ratoeira. Ratoeira é um substantivo onde os ratos ficam presos, não? Então é o nome que eles utilizam para prisão, para cadeia, ok? Então eles estão presos e eles usam muito essa analogia. Então eles estão na ratoeira. E também temos uma pessoa que é rato. Só que ser rato no crime, em uma facção criminosa, não é ser apenas um preso na ratoeira. Ser rato é justamente ser um traíra, ser uma pessoa que traiu e está vazando informações, enfim, tipo um espião ou um informante, sabe? Onde essa pessoa também não é confiável. Bom, a palavra paia
é uma gíria para, normalmente, alguma coisa que não é muito boa, sabe? Não tem muita boa qualidade, não é muito bom. Por exemplo, eu assisti um filme que não é muito bom. Esse filme é paia, sabe? É um filme fraco, é um filme mais ou menos, sabe? A palavra mistura é uma gíria, uma expressão muito usada na comida. Normalmente, não só na prisão, usamos também no dia a dia, até mesmo nas famílias. Temos arroz, feijão, é o básico, certo? E normalmente a carne, o peixe, o frango, nós usamos essa palavra mistura para o acompanhamento do arroz e do feijão, certo? Próxima palavra, vacilão. Vacilão. Vacilão normalmente é uma palavra usada para uma pessoa que ela não é legal. É uma pessoa que está vacilando com você. Ela está, uma outra gíria, pisando na bola com você, cometendo erros, falhas com você. Então essa pessoa, ela é um vacilão ou vacilona, se for uma mulher. Bom, temos a estrutura tá ligado? Tá ligado? Se você escutar alguém falando isso para você, essa pessoa está te perguntando se você entendeu o que ela disse, se você entendeu a mensagem. Tá ligado? Entendeu a mensagem? Temos uma outra palavra que também quer dizer a mesma coisa, que é moro. Moro. É a mesma ideia. Se alguém está dizendo alguma coisa para você, normalmente no final da fala dela, ela vai falar morou? Tipo, tá ligado? A mesma coisa. Para saber se você entendeu. Uma maneira de confirmar se você entendeu o que ela está dizendo. Na cadeia, na prisão, os presos normalmente usam uma gíria para os advogados. Normalmente eles chamam os advogados de os gravata. Os gravata, ou seja, aqueles que usam gravatas, né? Então, os advogados, eles têm essa gíria, né? Esse apelido para eles, os gravatas. Os policiais, eles têm uma gíria para os policiais também, que é os vermes. Vermes são aqueles insetos, né? Enfim, é uma forma de ofender os policiais. Então, os presos chamam os policiais de vermes. Então, nessa série você vai escutar muito essas palavras. Vermes, gravata, enfim, todas essas palavras e estruturas que eu estou trazendo para vocês. Bom, estamos terminando, faltam apenas 3. Temos a estrutura a fita. O que seria a fita? Por exemplo, o que está acontecendo? Me passa a fita. Me passa a fita seria me mantenha informado, me passe a informação. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Me fale, me passe a informação. Basicamente é isso. Bom, temos um erro de gramática muito comum também, que eles falam muito, que é nós vai. Nós vai. É um erro muito claro, muito comum, não só entre os presos, mas em pessoas que não têm muito estudo, muito conhecimento, né? E, enfim, não falam corretamente a conjugação dos verbos. Então seria nós vamos ou a gente vai. Mas as pessoas cometem muito esse erro e dizem nós vai matar você, nós vai assaltar um banco. E certo seria a gente vai assaltar um banco ou nós vamos assaltar um banco. E por último, a palavra treta. Treta. Treta significa problema. Problema. Então, por exemplo, você precisa resolver essa treta. Essa treta não é minha. Essa treta é sua. Ou seja, esse problema não é meu. Esse problema é seu. Resolva esse problema. Bom, pessoal, essas foram as 15 gírias das ruas, da prisão. Espero que você tenha gostado de aprender um pouco mais sobre esse vocabulário muito informal. Não recomendo usar muito essas gírias, ok? Você pode ser confundido com uma pessoa, um prisioneiro, uma pessoa que já esteve pelo menos na cadeia, ok? Mas é legal saber e aprender cada vez mais expressões e gírias brasileiras, não?
Se você gostou desse episódio, eu gostaria de pedir mais uma vez para que você pudesse deixar o seu like, deixe o seu comentário também para saber se você gostou desse conteúdo e a sua sugestão para que a gente possa produzir mais episódios que você goste e você queira aprender em português. Ok? Um grande abraço para todos e até o próximo. Tchau, tchau!